Olá, tudo bem? Olha, a gente hoje vem com um tema palpitante. Liana, como é que eu faço para evitar conflito entre os sócios? Ah, tá. Então vamos lá, vamos ver aqui algumas dicas. Eu já trabalhei mais de 21 anos no registro público mercantil, dou consultoria de registro mercantil, sou advogada, sou contadora. Então, diante de toda essa minha vivência nessa área empresarial, eu posso separar aqui algumas dicas. A primeira, tá? Valiosíssima. Estabeleça regras contratuais, tá bom? Regras nos contratos. A gente sabe que os contratos possuem ali cláusulas que são obrigatórias e não obrigatórias, tá? Então, foca nas que não são obrigatórias, porque é ali é que você amarra um contrato, tá? É ali que você vai amarrar o que é principal. O que você não consegue fazer se não tiver amarrado ali no contrato, tá? Foca nas cláusulas contratuais que amarrem um contrato. Bom, regime de transparência na administração. Tem que ser tudo muito transparente, tá bom? A escolha do administrador ou se todos são administradores, tá? Uma outra coisa importante é a transferência das participações. A hipótese daqueles sócios que vão passar suas cotas, que vão vender, se na hora que eles forem sair, a venda vai ser primeiro para os que estão dentro da sociedade, né? Se tudo bem, existe legislação, mas no contrato vai dizer que é assim. Se morreu alguém, se alguém vai suceder ou se não vai haver sucessão, vai ser repartido, já fica previsto aquilo, né? Porque vocês sabem que o direito empresarial ele não é uma norma de caráter eminentemente pública, cogente, então o que está pactuado no contrato é o que vai valer, tá bom? Bom, depois vocês têm que ficar atenta ao código de ética e conduta. Pode-se, e hoje é muito normal, que se façam em contratos penalidades, tá? Se os sócios infringirem algumas regras, levar alguma coisa, você pode ali, sim, fazer penalidades. Instituir penalidades entre os sócios para que se ele infringir alguma regra, ele seja acometido desta penalidade, tá? Uma outra dica, acordo de deliberação para administração, tá? Então, se alguns atos da administração devem ser submetidos aos sócios ou não, né? O administrador ele é livre ou alguns atos eles vão ter o administrador ou os administradores para aqueles sócios, não é? Então, dá o aval ou não, tá? Segundo, a política de distribuição de lucros, né? Tem que vir redondinha, porque lucro é onde dá problema, tá? Então, qual é a perspectiva mínima para cada um? O que fica, por exemplo, na distribuição de reservas de lucros, não é? Nas contingências, no patrimônio líquido. Isso é bem, muito, 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 muito importante para que não haja ali nenhuma discórdia entre os sócios, tá? Outra dica, evite despesas imprevistas com dissoluções. Olha, sabe por quê? Porque às vezes o sócio, quando sai, você sabe que quando ele vai sair, de qualquer forma, tem ali a despesa do desembolso, não é? O valor das cotas vão ser desembolsadas. Então, deixa tudo previsto de forma clara, tá bom? Porque não é saiu, acabou o problema. A empresa ainda vai ter que desembolsar esse valor das cotas, tá? Terceiro, mais uma dica importante. Acordo de acionistas. Olha, o acordo de acionistas ele é super importante. Tudo se faz hoje por acordo. O que a empresa pode... Se a empresa pode fazer parceria com outra... um nicho tal, se a empresa não pode fazer parceria, se os sócios podem trabalhar com aquele segmento, o que o sócio é impedido de fazer, se os sócios podem dar preferência a alguma coisa, tudo se faz por acordo de acionista. Isso é bastante utilizado, tá? Liana, existe acordo entre cotistas? Porque acionista é para sociedade anônima. Olha, a sociedade anônima está prevista no 118 da
476, que é a Lei de Sociedade Anônima, não existe previsão legal para sociedades limitadas, mas vem sendo utilizado acordo de cotistas e vem sendo aceito, tá? Desde que, claro, todo o acordo ali feito seja de forma lícita, tá? Então vem sendo muito aceito, tá? Toda vez que vai para a esfera judicial, tá sendo aceito, tá bom? Uma outra coisa importante é a criação de um conselho, né? Pode ser uma saída, porque às vezes os sócios começam a divergir tanto e ele quer investir de uma forma mais abrupta, começam a ter patamares diferentes, né? Então isso um quer levantar todo o patrimônio líquido, dinheiro no banco, outro quer. Então, quando há essa divergência, contrata ali um conselho, porque o conselho é neutro, todos os sócios vão se sentir seguros, ninguém em detrimento de ninguém, ninguém em vantagem de ninguém, e o conselho procura ajustar. Então, existem possibilidades e normalmente esse conselho é instituído e ele acalma os ânimos da empresa, tá? Uma outra coisa que eu separei é uma governança clara. Crie uma governança clara, tá? Então, por exemplo, quando ali nenhum dos sócios, ele foi, por exemplo, nomeado diretor executivo da empresa, a gestão é muito diferente, pode ficar muito diferente. Então, crie uma governança clara, né? Coloque ou esse conselho de administração ou normas para que todos sigam. A sua diretriz é essa, a minha é essa. Como você passa mais tempo na empresa, você vai receber oferir um maior rendimento, não é? Porque às vezes é o seguinte, aquele sócio que está ali naquela operação direta da empresa, que está dando mais de si para a empresa, mais intensidade, ele não tem uma participação relevante e ele começa a cochilar. Não, pô, eu faço tudo aqui, eu não tenho uma participação relevante, nem recebo o que devia receber, e a empresa começa a desandar. Vocês podem prestar atenção que muitas sociedades limitadas, elas terminam se extinguindo por briga entre os sócios, por achar que um está sendo desmerecido pelo outro, tá? Eu trabalho mais, o outro trabalha menos. Então, é muito importante não confundir ali a participação acionária com aquela remuneração. Às vezes aquele sócio, ele não tem tanta percentagem, tanto capital, mas ele trabalha mais. Então, compensa na parte financeira. Compensa, né? Porque, afinal de contas, ele está ali dando mais de si mesmo. Então, tem que haver ali essa governança clara para dirimir esses conflitos de forma que se ajuste, tá? Por fim, é importante lembrar que todas essas medidas, contrato, governança, conselho, administração, são excelentes, mas nada supera o diálogo, tá? Então, faz reunião sim. Só somos 2 sócios. Faz reunião sim, tá? Conversa, vê quais são os custos da empresa, o que está desandando, faz uma análise do que está saindo, porque depois o prejuízo é maior. Eu não sei por que as empresas SAs, elas sempre fazem, claro, mas as sociedades limitadas, elas têm esse pé atrás com a reunião, tá? Então, vamos fazer com que isso seja um fato normal, perene naquela empresa e costumeiro, né? Aquelas reuniões, porque o diálogo supera quaisquer uma dessas alternativas. Gostaram? Se gostaram, dê um like aqui no meu canal e estaremos aqui para os nossos próximos debates. Tchau, tchau!